Ontem nós tivemos o anúncio do governo de São Paulo de um pacote, de 15 projetos de concessões e parcerias público-privadas. Um deles, e a gente vai começar falando sobre ele, é a transferência da sede do governo de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes para a região central da capital paulista, no bairro de Campos Elíseos. Com quem que a gente vai conversar agora? Com a secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, que vai falar sobre essa proposta e também outras relacionadas a investimentos para rodovia Rio Santos, ferrovias também, né, secretária? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é nosso. Obrigada. E a gente vai falar um pouquinho dos nossos projetos, dos 15 mais os 2, de desestatização e mais Sabesp, 8 são lá da secretaria. E acho que é bom a gente passar um pouquinho para quem está nos ouvindo quais são esses projetos, o que a gente está prevendo, o que a gente entende que tem de benefício para a população, que é isso que importa, né? A secretária já sabe que a gente vai abordar a Sabesp, não tem jeito. Mas desses 15 projetos, secretária, qual seria o de destaque na sua avaliação, que mais vai trazer benefícios para o Estado? Olha, sou suspeita, né? Para mim, todos eles são muito importantes. E aí a gente está falando aqui além de Sabesp, de EMAI, das travessias, de rodovias também, né? A gente pode detalhar um pouquinho mais. Tem 2 que são muito interessantes, tá? Porque eles são inovadores. E aí é algo que a gente quer fazer de referência, não só para o Estado de São Paulo, mas pela importância do tema, que é o seguinte: até antes do desastre lá de São Sebastião, a gente vinha conversando muito no âmbito do DAE, que é nosso órgão, nossa entidade aqui de recursos hídricos, de outorga, como é que a gente consegue melhorar. E aí acho que você vai se lembrar até que a gente conversou sobre o tal do enxuga-gelo, né? Para a gente conseguir fazer projetos mais estruturantes, considerando aí um prazo maior. E aí, qual que é a nossa proposta que a gente levou ontem, foi aprovada e a gente vai começar a estudar. Eu vou dividir aqui em 3 componentes que a gente colocou, tá? Um componente de barragem, outro de serviços, e aí basicamente desassoreamento, canalização, e outro de gestão de ativos. Então a gente vai estudar uma PPP, uma concessão patrocinada, tá? Nesse primeiro componente para barragens. Então, o que a gente vai fazer? A gente já está identificando barragens que são construídas, operadas pelo DAE, para a gente passar para a iniciativa privada por meio de uma concessão patrocinada. O Estado permanece com uma contraprestação, porque a gente sabe que não fecha a conta, então o Estado precisa aportar e é um serviço essencial para a população. Isso para quê? Para a gente garantir que a gente tenha aquele olhar macro e de uma forma mais efetiva e com escala. Tá? Então, a gente não está falando aqui só de construir uma barragem, que não adianta, né? Ela tem que operar. Então, eu estou falando de construção, de operação, eu estou falando do sistema adutor também, de pensar no sistema como um todo, que muitas vezes a gente não observa hoje. E de ter uma maior flexibilidade para, por exemplo, ter adequação de comportas, ter um melhor atendimento ao usuário, tá? Então, nesse primeiro componente dessa PPP aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Um segundo, que é algo que a gente vê que é muito importante para controle de enchentes, que é o desassoreamento. Então, hoje a gente tem contratos que não têm a eficiência que a gente precisa, de celeridade, de atendimento de pronta resposta. Então, a gente já está estudando no âmbito do DAE, até conseguir concluir essa PPP, contratos mais eficientes, tá, de desempenho. Por exemplo, mas a longo prazo a gente quer desenvolver uma concessão patrocinada para serviços de desassoreamento. E aí a gente está falando de Pinheiros, de Tietê, tá, para dar escala. E com isso, como o DAE é proprietário de muito ativo, e a gente sabe que o Estado não precisa ser proprietário de muito ativo, né? Ele precisa, na verdade, prestar o serviço de qualidade para a população. E aí a gente vai ver o que dá para vender, porque aí o que a gente faz? A gente pega o dinheiro da venda desses ativos e usa como recebível, como uma garantia que a gente precisa para fazer essas PPPs. Então vou chamar aqui, retroalimentação positiva no sistema. Esse é um projeto que eu acho muito interessante, tá? Que é inovador, que a gente vai estudar e vamos ver, né? Eu acredito muito nele, eu acho que a gente consegue fazer algo de referência aí, pensando em segurança hídrica, pensando em controle de enchentes. Esse é um, o outro, se você quiser o detalhe melhor daqui a pouquinho também, para não falar muito aqui, né, Carla? Secretária, eu queria ouvir, e aí a gente vai tentar, assim, passar ponto a ponto, né, desses projetos, são todos muito importantes. Eu queria
ouvir, por exemplo, desse projeto da transferência da sede do governo de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para a região central, concentrando, portanto, toda a equipe administrativa, que atualmente está espalhada por mais de 50 imóveis, né? Como deve funcionar isso? Quanto tempo? E isso também é parte da ideia de revitalizar ali o centro da cidade? Esse projeto ele também foi qualificado ontem, né? É um projeto que quem está tocando é até o Afif, né? Que é o secretário extraordinário lá junto ao gabinete do governador, junto com o secretário Benini. Então eles estão pensando nisso mesmo, no estudo, na revitalização, em ter uma maior eficiência ali também, levar o centro, que é algo que vem sendo discutido desde a transição, né? Acho que esse é um assunto que é sempre sensível, sempre muito conversado, né, dialogado aí desde a transição, e o Afif está tocando isso mais lá junto com o Benini, e o que eu consigo te falar aqui é que ele foi qualificado ontem também para começar os estudos, né, e aí até no momento também o governador comentou isso na coletiva, né, chegar numa fase de concurso de projetos, né, para ver a questão de arquitetura, para ver as alocações, questão de desapropriação também, que é importante, tá? Então, é um projeto muito interessante que o Afif está liderando, e acredito que com os estudos o pessoal vai conseguir dar mais detalhes, tá? Não, a secretaria ela não cuida diretamente desse projeto, tá? Nossa secretaria. Falando aqui mais como membro do conselho, sim, tá bom? Uhum. Mas aí pensando um pouquinho mais à frente, esses prédios que seriam esvaziados seriam cedidos para que tipo de iniciativa? Megali, eu não vou conseguir te falar muito desse projeto, porque ele não é lá da secretaria, tá? Então ele não está dentro daqueles 8 que eu comentei com vocês, né? Ele é um projeto que o Afif está liderando, e aí o pessoal está estudando, né? Vai começar os estudos, e aí isso tem que ser, vai ser feito, né? Como os outros também, de uma forma dialogada com a sociedade, tá? Mas aí, se a gente puder focar um pouquinho lá nos nossos projetos, que eu acho que aí eu consigo explicar melhor, detalhar, né? A gente consegue falar um pouquinho para quem está nos ouvindo. Uhum. Então, a gente falou bastante agora sobre essa questão muito importante que veio à tona depois da tragédia no Litoral Norte, né? Que é a questão de evitar enchentes. Agora, muitos ouvintes estão perguntando sobre o Rodoanel. Muita gente perguntando. Trecho norte do Rodoanel. O que é que tem de projeção, secretária, daqui para frente? A gente já consegue também ferroanel, né, para transporte de produtos por ferrovias. O que é que a gente tem de projeção? Então, vamos lá. Bom, o Rodoanel Norte, o leilão está marcado para o dia 14, a gente vai fazer, né? E aí aquele cronograma que eu até comentei com vocês da outra vez, né? Que a gente vai começar a mobilização, aí tem assinatura de contrato, mobilização, tem um prazo ali são 2 bi, né, dos 3 previstos para a gente fazer a obra num prazo aí que vamos colocar 2025, 2026, aí o pessoal fala, coloca um marco de mês, né, de dia. A gente não consegue fazer isso numa concessão, porque é diferente de obra pública, então você tem todo um processo de governança, e isso com acompanhamento também da população, mas o que eu posso falar para vocês é que a gente vai fazer o leilão, vai contratar, vai começar as obras agora, e obviamente a nossa intenção, a gente vai acabar as obras, né? Nesse cronograma que está dentro da concessão patrocinada, que vai ter o leilão dia 14 agora. E aproveitando o que você falou da questão do desastre, que é o outro projeto que eu acho muito interessante aqui passar para vocês. A gente já estava estudando, isso já vem também da gestão passada, o lote litoral. Esse lote litoral, ele vem ali para o Mogi Bertioga, SP 098, também tem um pouquinho da 088, e a Rio Santos, a partir do quilômetro 211, pega também a SP ali no 291. Tá? Não estavam nesses trechos os trechos atingidos pelo desastre. Tá? Então, esse lote litoral, o que a gente vai fazer? A gente qualificou ontem nesse sentido. A gente vai mudar de concessão comum para concessão patrocinada. Aquela mesma, né, que eu falei, que vai ter o aporte do poder público para poder ajudar na sustentabilidade para a tarifa ficar uma tarifa justa. Isso e a questão da gente colocar free flow em vez de botar praça de pedágio, que é uma orientação do governador. A gente vai fazer isso, por quê? Porque a partir do momento que você coloca free flow, você traz uma justiça tarifária maior para o usuário. Ele vai pagar o tanto que ele percorreu. Né? Isso é muito importante. Secretária, desculpa, como é que funciona isso? O que é exatamente o free flow?
uma instalação, já viu uns pórticos? Quando a gente às vezes viaja, né, tem outros países que você coloca um tagzinho e aí você passa pelos pórticos, e aí os pórticos a gente vai estar já discutindo muito com os municípios. Eu acho que na Itália é assim, né? Você paga a quilometragem que você viaja. Itália, Chile, Portugal, Estados Unidos, todos os países que a gente olha que tem um desenvolvimento mais já mais acentuado em relação a rodovias, eles já têm isso. Aqui, quando a gente fez a Dutra, né, lá no governo federal, a gente já colocou isso aqui no trecho de Guarulhos, né? Só que aí a gente quer implementar para o estado inteiro, porque é realmente algo que a gente entende que a tecnologia pode nos auxiliar o cidadão a pagar o que é devido, né? É simplesmente isso. Qual que é o problema, tá? Colocando aqui para vocês, que é uma coisa que a gente já está trabalhando nele. É questão de inadimplência e de como que eu garanto esse eventual desequilíbrio para a concessionária. O que a gente está pensando, tá? A gente está trabalhando na criação de um fundo. Esse fundo, ele vai ter recebíveis de multas do DR, e aí ele vai ser utilizado para a gente conseguir fazer para conseguir superar esse desbalanceamento, tá? Então é uma forma que a gente consegue para dar segurança jurídica para o modelo como um todo. Então a gente já está trabalhando nisso, vai ser bem interessante, tá? E em relação a esse lote do litoral, eu acho que funciona e acalma muitos ânimos que a gente sabe que já existiram no passado. Aí só para... Oi, desculpa. Não, é importante isso para a concessionária, traz uma segurança para a empresa que vai investir no estado de São Paulo, mas, secretária, e a população, e o usuário? Porque a gente está vendo, via mobilidade, claro que não é da alçada da senhora, né, esse transporte de passageiros na Grande São Paulo e tudo mais, mas na via mobilidade a gente percebe que o serviço que é prestado não é bom. Algum fundo para garantir ou algum fundo para proteger o cidadão, ou a fiscalização mais acirrada? O governo está pensando nisso também para cobrar as concessionárias? Parêntese a sua pergunta, que eu sei que não é do colchão da secretária, mas está previsto no pacote de PPPs a concessão das linhas 10, 11, 12, 13 e 14 da CPTM. Uhum. Tá? Como cobrar essas concessionárias, secretária? Bom, vocês tocaram em vários pontos muito importantes, que se deixar você ficava aqui falando até amanhã, sabe? Porque eu acho que são assuntos, então vamos lá, vamos por parte, né? Em relação vamos colocar assim, justeza, tá? Justiça tarifária. A partir do momento que a gente coloca essa tecnologia do Free Flow, a gente já está buscando isso. Tá? Então, isso já é uma medida para que o usuário pague aquilo que ele presta. E aí, tem uma coisa em rodovia que a gente discute muito, que é o usuário do presente e o usuário do futuro. E isso a gente vem evoluindo ao longo das concessões. Vou dar exemplo aqui para vocês. Tá? Então, tem muitas concessões, as mais antigas, isso estou falando do Brasil inteiro, tá? Que você faz um cálculo médio de tarifa e aí você tem todo o investimento que normalmente você faz ali nos primeiros anos da concessão. Se você for pensar, o usuário do presente, ele paga pelo usuário do futuro, certo? Porque ele ainda vai aproveitar, vamos colocar, daquela infraestrutura que está sendo construída. O que a gente veio evoluindo? Que parece óbvio, mas não era, e isso a gente começou a implementar nas rodovias federais, por exemplo. A questão de diferenciar uma tarifa quando você tem. Então, eu tenho uma obrigação da concessionária de duplicar a pista, tá? Então, ela tem que duplicar 100 quilômetros. Até ela duplicar, ela vai cobrar uma tarifa de pista simples. Depois que ela duplicar, ela vai cobrar uma tarifa de pista dupla, tá? Então, um exemplo aqui, vocês falam, poxa, Natália, isso é óbvio. Mas é porque, às vezes, na modelagem, você tem, né, várias variáveis, e aí você consegue implementar em um modelo ou outro dessa forma para a gente conseguir um exemplo de como que a gente consegue fazer diferenciações no âmbito de modelagens para trazer mais essa justiça tarifária. Isso foi feito nas novas concessões federais, por exemplo. Tá? Só exemplo, esse fundo que eu comentei com vocês é um fundo que ele traz segurança jurídica para a concessionária e para o usuário também. E aí, o que a gente tem, na verdade, que melhorar isso, aí eu vou passar para o segundo ponto de fiscalização que vocês comentaram.
é questão de cultura de governança no Brasil. São Paulo, no Brasil. A gente tem que pensar em melhoria de governança regulatória, governança de uma forma geral. E o que eu estou dizendo com isso, né? Para não ficar só na palavra bonita. Eu estou dizendo em melhorar a fiscalização, sim. Isso envolve poder concedente, isso envolve a agência. Então, um projeto que a gente tem, e isso a gente vem tentando fazer desde o governo federal, é melhoria de agência reguladora. Entender os fluxos, ver o que a gente precisa fortalecer em relação a servidores também, né? Isso passa por reformas administrativas, não tem como a gente fugir disso. Então, a gente tem sim que pensar nisso, porque isso é uma coisa que, em conjunto com o usuário, se vocês olharem a lei, por exemplo, de concessões, ela fala que uma concessão ela não é bipartite. O que é bipartite? É uma relação entre dois, né? Entre a concessionária e o poder público. Ela é uma relação de 3 ou até mais. Quem que é o terceiro? O usuário. Então, o próprio usuário também, ele participa dessa fiscalização conjunta, digamos, tá? E essa é uma cultura que a gente tenta desenvolver, e toda vez que eu falo de dialogar, não é à toa. É porque é um processo de participação, de ligar, de reclamar. Eu mesmo faço muito isso como usuária, de ficar observando, de reclamar. Tem que fazer isso, né? E isso, obviamente, passa pelo fortalecimento dos canais de acesso. Uhum. Então, isso tudo a gente está pensando também, tá? Secretária, vamos passar aqui para outros projetos. Vai, de fato, sair do papel trem entre a capital e Campinas e o túnel Santos-Guarujá? Será que agora vai? Olha, agora vai, viu? Bom, então, em relação, vocês falaram da parte de mobilidade, né? Também não é lá da minha pasta. O que eu acho importante? Só ressaltar para quem está nos ouvindo, isso não é só em relação à mobilidade. O que a gente precisa quando a gente faz um programa de parcerias, um programa de investimentos, que sempre é de longo prazo? Porque tem muito investimento, eu preciso do longo prazo para amortizar esse investimento. E para eu fazer isso, eu preciso de dar previsibilidade, eu preciso de dar segurança jurídica para quem está investindo. Como é que eu faço isso? Fazendo portfólio, fazendo pipeline, tá? Então, se vocês observarem o que foi qualificado, né, o Megali falou aí das linhas, né? Tem todo um cronograma. Obviamente, isso não é programa de um governo, né? É programa de Estado. Infraestrutura é programa de Estado, né? Então, é importante a gente sempre ter à vista uma série de investimentos, série de estudos para poder indicar para o investidor que ele tem previsibilidade, que ele vai ter, que ele consegue vislumbrar o macro, que é isso que está sendo pensado em mobilidade. Então, isso envolve o TIC Campinas, TIC Sorocaba, as linhas, você comentou bem. Isso envolve também, aí passando para a travessia seca, né? O que a gente vai fazer, tá? O que a gente qualificou ontem? A gente qualificou a atualização dos estudos. Se vocês olharem, a gente já tem um projeto executivo muito bom. Então, a gente tem um projeto executivo que foi certificado por uma empresa holandesa que é especialista. Teve consultoria também de uma empresa holandesa para a questão de ciclovias, por exemplo, questões de sustentabilidade. Então, já é um projeto executivo muito bom. A gente precisa atualizar principalmente no quê? Orçamento, modelagem jurídica, né, contrato, etc. Isso a gente vai começar a fazer, tá? Também é uma obra complexa, obviamente, porque é um túnel, né, 1.700 metros ali, e foi estudado. Se vocês olharem o estudo, tem lá, por que túnel e não ponte? Aí tem lá restrições da ponte, o cone aéreo de mais de 75 metros, por exemplo, então a ponte não atende. Aí túnel, as localizações do túnel. Localização X, Y, Z. Na X tem móveis tombados, tem que fazer mais desapropriação, tem que ter mais intervenção. Então, o estudo é bem completo, tem uma análise multicritério. Enfim, agora a gente está nessa etapa, né, de atualizar, ver a questão de orçamento, fazer consulta pública, etc, etc. Secretária, e a atualização dos estudos para a privatização da Sabesp? Que temos de novidade? Demorou. O que temos de novidade? Bom, ontem a gente fez a qualificação, vamos colocar autorização para a contratação dos estudos, né? Então, o que vai acontecer agora? A gente vai, de fato, contratar, tá? Então, está em fase final de fechamento dos documentos para a contratação. O Benini até comentou ontem na coletiva que o pessoal do AFC Banco Mundial, né? Que é quem vai ajudar a gente a estruturar isso,
vai encaminhar os documentos nas próximas semanas, e em março a gente contrata os estudos. Quando a gente contratar os estudos, a gente vai começar a desenvolver uma série de documentos, de novo, estudo compartilhado também com a sociedade, a gente vai fazer consulta, audiência pública, e aí a gente vai ter um cronograma mais crível, até para passar para vocês, falar assim, olha, a gente vai fazer audiência no dia tal, consulta no dia de tanto a tanto, aqui tudo, aí o pessoal fala assim, quando que vocês vão conversar com o município, né? Tem uma data específica? Não tem, né? Em todo período que a gente vai fazer conversas, vai levantar valores, vai levantar os projetos associados. Mas ao que tudo indica, vai rolar, vai sair então essa proposta de privatização da Sabesp. A gente vai estudar, sim. Não, mas vai, secretária, vai sair ou não vai? Porque a secretária faz parte daquele pool de pessoas, de especialistas que estavam decidindo e estão tocando esse estudo. A gente já está falando sobre isso faz um tempinho, né, secretária? Vocês já sabem se vai sair ou se não vai, secretária? Conta pra gente. Então, a gente já está tocando, a gente já está levantando as necessidades. Exemplo, tá? A saia justa que eu botei a secretária. Pois é, cara, que isso. Não, mas assim, é bom, porque a gente conversa de uma forma muito transparente, né? Não tem problema. Então, exemplo, a gente estava levantando indicadores do Plano Nacional de Saneamento, tá? Entre 2023 e 2033, que é o prazo de universalização. Vendo no estado de São Paulo, quais indicadores estão ruins? Porque a gente precisa fazer esse diagnóstico mais acurado, isso é uma coisa que os estudos vão mostrar para a gente, para a gente ter aquilo que o governador falou ontem, né? Porque qual que é o resultado que a gente quer? A gente não é privatista por ser privatista, de jeito nenhum. A gente é técnico, o que a gente quer é dar o melhor serviço para a sociedade, é levar o saneamento onde não tem. Então, se você pega os indicadores que eu estava comentando, qual que é o pior indicador? É o indicador de área rural. Se você for olhar hoje, São Paulo, 2023 e 2033, tem um gap aí de mais de 10 pontos, tá? Então, é difícil você alcançar isso nesse prazo. Como é que a gente consegue alcançar, nesse caso específico, né? Antecipando investimento, trazendo investimento para o hoje, né? Então, isso a gente vai estudar porque como o ativo Sabesp empresa tem muito valor, é algo que a gente acredita que a gente pode usar esse valor para poder fazer esses investimentos e alcançar lugares que hoje não são atendidos. É para ver a questão da tarifa, né, de não ter aumento, isso eu acho que o governador deixou muito claro ontem, né? Então, a diretriz é a tarifa ser uma tarifa justa, né, ter redução tarifária. A gente não vai fazer nada que aumente a tarifa. Pelo amor de Deus, né? Secretária, já chegou mensagem aqui dos seus defensores, Carla, ela já falou que vai estudar, não fica forçando a secretária, para de ser chata. É papel do jornalista, né? A secretária está acostumada já. Tá certo. Não, mas não preocupa não, mas é isso mesmo. E outra coisa, o que a gente vai estudar também mais profundamente agora, tá? Que é uma coisa que a gente já estava fazendo diagnóstico. Os investimentos associados, o que é isso? São investimentos que com esse valor, então, o valor do ativo, porque, de novo, acho que eu falei isso com vocês da outra vez, às vezes aqui no Brasil a gente fica muito apegado na empresa, no ativo, mas a gente tem que pensar no serviço. Qual o melhor serviço para a população? E o valor do ativo, além dessa questão da redução tarifária, além de chegar o saneamento onde ele não tem, quais outros investimentos que para mim, Estado, são importantes, que eu consigo usar esse valor para fazer? Despoluição. Aquela PPP que eu falei bem no início para vocês, é um desses projetos. Então, a gente também está correndo em paralelo, porque a gente pode usar o valor da outorga, de eventual outorga da Sabesp, para poder fazer, para viabilizar essas PPPs de barragem, de segurança hídrica, de desassoreamento, né? É um tipo de projeto que a gente está pensando. Um outro aqui que eu não comentei com vocês, tá? E não estou querendo fugir do assunto Sabesp, tá? Mas é porque eu acho importante. Quando a gente estava lá em São Sebastião, né? E a gente ficou lá até sábado passado, mais profundamente. Eu estou, inclusive, agora falando com vocês, indo para Mogi Bertioga para ver as obras lá, né? Do DEC que vai entrar no lote litoral, né? O que a gente viu? Que aquele trecho, ele não estava dentro desse lote litoral já estudado, tá? E aí a gente qualificou ontem o estudo de um novo lote do litoral, tá? Que pega esses trechos
que não estão contemplados nesse outro. E exatamente naqueles quilômetros ali, se vocês pegarem, a partir do balão da Tamoios, na 055, passando por Toque-Toque, no 142, indo até Juqueí, no 170, onde tiveram aquelas obstruções maiores, e também a partir do balão para Ubatuba, tá? Então, esses 2 trechos ali, só que o foco não é rodovia. Isso é o outro projeto inovador que eu falei no início, que eu queria comentar com vocês. Que a gente vai estudar, que é o quê? O foco é a macrodrenagem, o foco é o taludamento, é você olhar o serviço ambiental como um todo. E a gente precisa começar a ver isso, né? Então, quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, o que é isso na prática? É esse tipo de estudo que a gente está fazendo, né? Para não ficar só na conversa, só no discurso. Então, esse é um outro projeto que a gente vai estudar também, que vamos ver, né? Como é que o mercado, como é que a população vai enxergar. Mas eu acho que é bem interessante, tá? Eu acho que vale a pena a gente investir esforços nisso. Muito bem. Secretária, a gente combinou de encerrar. Eu não vou nem sair do estúdio, porque senão o pessoal lá fora vai me matar de estar fazendo mais uma pergunta, mas eu preciso perguntar. Eu quero me aprofundar só um pouquinho mais no Rio Pinheiros. O rio melhorou muito nos últimos anos. Pela primeira vez a gente notou uma evolução e percebeu que a chave ali era esgoto, né? Saneamento básico, como tantas outras coisas. Até onde a gente pode chegar? A gente pode sonhar, por exemplo, com o Rio Pinheiros mais do que nada. A gente pode com alguém, sei lá, puxando um caiaque ali no Rio Pinheiros algum dia? Não vou nem falar nadando, aí também acho que já é demais. Mas que o rio sirva para algum tipo de lazer? Essa promessa a gente já ouviu, né? Inclusive. Pedalinho, até onde dá para ir? Então, o Rio Pinheiros é um afluente do Tietê, né? Então, o que a gente está pensando? Acho que eu até comentei também daquela outra vez. A gente está pensando em ver o macro, né? Tanto que eu não me lembro se da última vez que eu fui, eu já tinha ido lá na frente do Tietê, porque o que a gente está fazendo? Dentro daquela ideia do Integra Tietê, do comitê, enfim, que a gente vai lançar, mas o comitê não é o mais importante, né? Eu brinco que grupo de trabalho tem que ser criado para ter efetividade. Mas a gente tem que fazer mesmo as coisas. E aí a gente já fez algumas reuniões, e uma reunião até com as nossas vinculadas, para entender o que cada um está fazendo em relação ao Tietê e afluentes. Tá? Então, o que o DAE faz, o que a Sabesp faz, o que a Secretaria está fazendo, porque para a gente conseguir aqui em São Paulo ter uma pauta de despoluição efetiva, a gente precisa conjugar esforços, principalmente se a gente partir para o Tietê, que é o que a gente quer. Tá? Então, obviamente, Pinheiros, né, mas olhando ele também em conjunto com o Tietê. E aí a gente está fazendo esse diagnóstico, por quê? Porque, de novo, isso também conversa com a desestatização da Sabesp. Tá? Então tem coisa que o DAE já faz, que tem recurso do BID, por exemplo, do Renato Tietê, ali mais no início, com implantação de parque, etc., isso a gente está estudando. Tem ação que a própria Sabesp já faz, né, que a gente vai continuar. E tem ações que a gente sabe que o recurso a gente não tem porque é finito, né? Mas que a gente poderia aproveitar essa eventual outorga, uma parte dela, para usar em determinados trechos que a gente está mapeando, e aí por isso que eu fui lá para poder ver, né? Olhar, fazer um mapinha, para a gente conseguir despoluir essas áreas. E aí a gente tem que ver a questão dos níveis de despoluição, para isso que vocês falaram, né? Até onde que dá para a gente fazer um transporte aquaviário. Exemplo, o que a gente vai retomar em breve, tá? O derrocamento de Nova Vaiandaba, isso a gente vai retomar. Então é uma obra obra pública, né? Não é PPP. É uma obra de 36 meses, mais ou menos, no valor de 320 milhões, né? Uma obra grande e muito importante. Para quê? Para a gente conseguir estimular a questão do transporte aquaviário. Aí, só para finalizar e pegar o gancho no que vocês, acho que colocaram no meio aqui da nossa conversa. No nosso plano de logística que a gente está estudando, isso é uma coisa que a gente está trazendo, a multimodalidade. A gente precisa fazer isso no Brasil para equalizar nossa matriz logística, né? E toda vez que eu falo disso, eu falo de aproveitar as rodovias da melhor forma possível, que é o que a gente está fazendo com esses programas, trazer o modo ferroviário e estimular o modo hidroviário. Isso passa pelo derrocamento de Nova Vaiandaba, por exemplo. Bom, os assuntos são muitos, os projetos também, mas o nosso tempo já está estourado, secretária, então quero agradecer demais e já deixo no ar aqui o convite para as próximas entrevistas. Secretária Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, obrigada pelas informações e um bom dia, secretária, até. Obrigada, gente, estou à disposição sempre, viu? Obrigada, um abraço. Obrigada.